Vendo, viu? Opa, Tá me vendo daí? tô. Ver se agora dá certo esse negócio. Vai dar certo. E Ei, aí, tu tá tem uma massa? violinha hoje? Tá massa, tá massa. Eu tô aqui testando aqui os microfones aqui. Eu ando fazendo umas músicas aí toda hora com violão, pra lá e pra cá, né? Ei, tá aproveitando a quarentena pra compor. Aí ontem eu fiz uma música pra o repertório da banda Voa, aí eu tô achando que eu vou ter dificuldade de cantar essa música, porque não tem o nome de um monte de gente, aí tem que dizer o nome das pessoas assim. E aí, meu amigo, eu não tô lembrando mais nem o nome dos meus filhos, quanto mais. Ah, rapaz, eu vou botar um caderninho, negociar a E, menino, paz. é a pandemia. Tu Ah, sabe? rapaz, tá afetando a memória. Pois é, rapaz, tem hora que eu fico assim, caramba, como é esse negócio aqui? Uma vez a gente tava fazendo um show, acho que o penúltimo show da banda voou, aí a gente tava no show, eu fui cantar e esqueci a letra, ó. Mas, rapaz, A mas sorte é que, acontece, acontece. a sorte é que Renan segurou lá nos pífanos, aí deu certo, eu peguei mais na frente. Ah, coisa boa. É porque era uma música nova, tá ligado? Uhum. E Até era as uma música. antigas a pessoa esquece, às vezes não tá cantando muito ela, né? Às vezes dá um esquecimentozinho, é normal. E aí? E aí, acho que hoje tá mais estável, né? Acho que vai dar Tá certo a partir massa. de hoje. Tá reconhecendo aí? Tá reconhecendo essa galera aí que tá entrando aí, ó? Rapaz, tá vendo aí? Conspiração, Apocalipse, selou Ah, a nosso Conspiração nome. Apocalipse é meu povo do rock and roll de Cajazeiras. A Eu minha banda imaginei, de rock and roll. imaginei. É, Galera massa. 30 anos de banda, viu? Eu lembro quando eu morava aqui, do movimento, tudo, mas eu ainda era muito pequena, né? Meus pais não deixavam acompanhar e tal. Mas eu É, lembro da movimentação, de alguns músicos, do pessoal. Mas assim, eu não acompanhava a cena, mas eu tinha uns colegas mais velhos que já acompanhavam o pessoal. pois é, aí esse ano a gente lançou aí um disco novo, é o segundo disco da banda. Estamos aí nas redes sociais aí divulgando esse negócio. E a E outra então, Capil, banda. Eu ia perguntar da outra. fala. Não, tem Tocaia, não, várias de bandas. Tocaia, não, de Tocaia. Vocês pararam mesmo dando tempo. Não, a gente tá com um disco novo, inclusive, aí para ser lançado. Tá pronto, Eita, falta aí que para fábrica. massa. Eita, que É, massa. Eu gosto não, demais de Tocaia. disco novo mesmo, novo mesmo, que só quem conhece sou eu e Erivan. Massa demais. E os cabos do estúdio. Mas eu demorou para gravar esse disco aí, eu acho que foi dinheiro do último FIC e Esse teve. FIC foi mais É, de 5 anos. Teve gente. mas o atraso foi nosso, viu? Hum, Foi nosso porque a gente recebeu logo o dinheiro, porque o nosso dinheiro foi do governo do estado aqui, não era aquele dinheiro que vinha de Brasília. tô entendendo. Aí rolou logo, o atraso foi nosso mesmo, entendeu? Acontece, acontece. Muita coisa particular, né? Só Olha Tiago acompanhar. aí, Tiago nos acompanhando. Tiago, cadê o Enia, Tiago? É o capoeira. O TH aí é É, capoeirista, percussionista, fotógrafo. Ele é mil e uma tudo é fotógrafo utilidades. agora, tô É. ligado. E aí, Catiusca, bora começar o nosso papo Bora se bora. de onde Aproveitar nós enquanto tá paramos. rolando. Aproveitar que não tá chovendo. E, porra, e o tempo fechou hoje à tarde. Eu digo, eita, meu Deus. Não, eu também trabalhando Bem, de caramba. Sei não. Vamos embora. mas vai rolar, já tá gravando. Daqui a pouco vai estar aí nas redes sociais esse nosso papo, né? Eita, massa. Estou aqui na Aldinho Braga, Ai, diretamente Vitinho do aí. centro da terra, né? Diretamente do centro da terra, em Cajazeiras. Eu também. Estamos bem Pois pertinho. é, estamos os dois aqui conversando com minha amiga Catiusca. É Catiusca Lamara, Lamara. né? É. É, Catiusca Lamara, que é percussionista, graduada em música ou educação artística? Não, em música, né? Eu tenho um bacharelado e acabei de terminar a licenciatura.
Ah, e tem mestrado também em etnomusicologia, é? O Isso, mestrado? isso. É, E agora é doutoranda também do programa de etnomusicologia da UFPB, João Pessoa. Trabalhando sim. aí, o teu trabalho de pesquisa é com o pessoal do corpo do Guruji, não é, Isso, Catiúcia? isso. É a festa do Ipiranga, né? Quais são as relações e significados que eles têm com a música dentro da festa do coco. Inclusive, eles lançaram hoje, até avisar para todo mundo, que hoje, de meio-dia, no canal do YouTube, acho que é Cultura Paraibana, o primeiro CD do coco do Quilombo do Ipiranga. Está lá disponível. Quem quiser, lá vai lá escutar, tá muito bom. E tu sabe quem gravou esse disco? Não, eu sei que tem um grupo, a Cauã, mas assim, tecnicamente eu não sei quem foram as pessoas. Não, esse lance desse disco é o seguinte. Em 2015, né, a gente conversou, eu e Nara, nós conversamos com o Renato do Gota Sonora e a gente foi gravar lá. Ah, que Levou, massa. levou o estúdio, o Gota Sonora, lá para o Ipiranga e nós gravamos lá esse disco em 2015, ao vivo. Que massa. Inclusive, hoje Renato colocou colocou vídeos, está colocando vídeos no Instagram que a gente fez durante esse processo de gravação desse disco. Então a Ah, que gente fez a legal. festa, pois é, a gente fez a festa, a mãe Diana ainda estava viva, cantando, a É, que tia dela. caramba, que massa. Pois eu vou ter que entrevistar você, Nara e Renato. E aí, Braga, massa, chegou aí. É, muito Olha aí, legal. Bragança, abração. Então, mas a gente fala pouco, daqui a pouco você fala sobre o Uhum, seu projeto fala de mais. Uhum, doutorado, Catiusca. Eu queria pegar, assim, que a gente, mais ou menos de onde a gente parou na semana passada, que uhum, você tinha falado, e certo. eu quero retomar, né, como é uma nova live, assim, eu acho importante aquela sua fala, eu queria que você colocasse para a gente novamente a gente estava falando da relação da mulher com a percussão, não é? E a gente fala, você colocava que nas tradições de cultura popular não se permitia as mulheres tocarem e tal. Eu queria que você falasse um pouco disso até chegar nesse processo da mulher, de repente, começar a se permitir que a mulher também brincasse como instrumentistas. Em alguns momentos da história, né, a gente pode ver que as mulheres ocuparam alguns momentos como instrumentista, né, como percussionista, mas assim, são poucos casos. As mulheres tocando pandeiro, por exemplo, em muitas danças tradicionais em Portugal, é, na, no, elas tocando também derbaque, né, na cultura mais egípcia, na cultura árabe, mas aqui no Brasil, como a percussão, né, essa coisa da percussão era muito ligada à questão do ritual, principalmente esse ritual mais de origem do candomblé, nessa descendência africana que a gente tem, muito forte da percussão. Aí muitos desses lugares não se era permitido a mulher tocar o tambor, né? A mulher ficava mais naquela coisa da dança. E depois de um tempo, né, essas coisas foram desconstruindo, os grupos também eles foram não ficando tão só dentro do ritual, né? Hoje em dia, até os que são ligados a rituais já permitem que as mulheres toquem. Alguns terreiros, as mulheres já podem existir a mulher Ogã. Ogã é o músico que ele é responsável por tocar o tambor para as entidades. Em alguns hoje, né? Porque a cultura é dinâmica, então esses significados, essas naturalizações, né, que não permitiam a mulher tocar, elas se desnaturalizam com o tempo. E a mulher foi ocupando esses espaços. Na Bahia surgiram alguns movimentos, né, na década de 90, o Didá. E além disso, uma ou outra mulher já se destacava. Em Pernambuco, as Conchitas. E assim foi seguindo, né? As mulheres foram conquistando esse espaço e hoje em dia a gente já tem muitos grupos, né? E grupos não só de percussão de mulheres, grupos de mulheres, que eu acho que inicialmente
foram grupos formados em mulheres e depois as mulheres indo para vários outros instrumentos. E na percussão a gente está vendo um movimento muito bom na cidade de João Pessoa, que é o local que eu acompanho essa trajetória da percussão. Há uns 10 anos eu vi que a cada ano mais e mais mulheres participam desse movimento e eu vejo que é uma questão nacional, né, mundial. As mulheres estão ocupando mais esses espaços que foram negados por muito tempo. Você falou que existia um projeto nacional e que esse projeto tá tendo vida em diversos lugares no Brasil. Acho que em Sergipe, se eu não me engano, tem um grupo de percussão de mulheres que é uma... o PAC Mulher. É o grupo PAC Mulher, que a sede mesmo, a origem dele é em Recife. Que, por exemplo, o maracatu, ele tem muito isso da coisa do masculino tocar, dos homens tocarem. E a mestra Joana, ela é uma mestra de maracatu, que também já é uma coisa nova, né? Uma coisa muito boa, porque nunca se tinha tido uma mulher mestre de um maracatu, coordenando um maracatu. E ela fez isso e espalhou várias células por todo o Brasil. Então, em vários lugares do Brasil, João Pessoa, em todos os estados, eu sei, principalmente nas capitais, mas tem estados que tem mais de um grupo, que representam essa coisa da mulher na percussão, e não é só um grupo de percussão, né? Ela tem várias atividades sociais, atividades de proteção às mulheres, né? De várias ações. É um trabalho bem amplo e muito interessante que elas estão formando, muito, muito bom, sim. E de representatividade nacional. Massa. João Pessoa, a gente tem lá o Maracastelo, não é? Que é vinculado ao Estrela Brilhante, lá do Recife, e o próprio assim, o Elefante, né? Assim, o Maracastelo, ele é misto, mulheres e homens tocam, só que a regência já é feita por uma mulher, que também é uma coisa difícil, né? De você encontrar mulher regente do maracatu. Então, também tem uma super importância para o movimento da mulher na percussão em João Pessoa, o Maracastelo, né? Que é um trabalho excelentíssimo que Ângela Gaeta vem desenvolvendo, que também vem desenvolvendo com várias outras ações, que é maracatu nas escolas, crianças, resgatando a construção de instrumentos. São vários movimentos que eles fazem além do tocar, né? Então, o que eu acho bacana, uma coisa que eu acho bacana no Maracastelo é que, veja bem, eu sou professor da Universidade Federal de Campina Grande, do campus aqui de Cajazeiras. E normalmente nas minhas aulas, nas turmas novas, eu costumo perguntar se eles conhecem determinados artistas, determinadas manifestações da cultura popular, pessoas que são aqui bem próximas, e coisas do Nordeste, e é impressionante como a maioria não conhece. E aí o que eu acho bacana, uma coisa que eu acho bacana lá no Maracastelo, é que é uma paulista, né? Uhum. Ana Gaeta, é de São Paulo. Ângela Gaeta. Ângela, né? É de São Paulo e vem para cá e supervaloriza e estuda e trabalha com essa manifestação que é tipicamente nordestina e que faz parte da nossa identidade. E muitos jovens, né, a maioria dos nossos jovens não conhecem esses elementos que são componentes da identidade deles, né? E eu acho isso bacana, as meninas virem para cá e abraçarem essa história da cultura nordestina, mesmo do lugar onde elas estão vivendo. E é um trabalho muito sério que elas fazem. Tu tá me ouvindo, Catiusca? Voltei. Agora acho que o problema era o aparelho. Pois é, o problema era o aparelho. Agora vamos... E por enquanto estamos só nós dois, não é? Uhum. O pessoal vai começar a ver agora, né? Entrou. Gleisiano entrou aqui agora. Está acompanhando desde o início. Bate-papo legal com Bragança, rapaz. Nunca mais vi Braga, saudade de Braga. Rapaz. Tem umas pessoas, essa semana
Essa semana eu estava vendo o Chico César, fez uma live, assim, porque ele tem várias lives já programadas, né? As pessoas tal, convidam. E aí ele estava em casa tal, e resolveu fazer uma live assim, para ler lá um grande poema lá, e ele passou um tempão lendo esse poema. E aí ninguém esperava, e de repente estava gente pra caramba assistindo essa live dele, né? Aí ele disse, rapaz, 200 pessoas só aqui, não, 180 pessoas, eu estava lendo um poema, aí parou o poema e foi para 260. Ele disse, acho que eu vou fazer live assim agora, para não fazer nada. Não, então, aí você entra assim de repente para bater papo com os amigos vão aparecendo e você vai convidando para conversar. Conversando. Conversando. E ele tem muita conhecida, né? Muita gente, pessoal, todo mundo gosta muito dele, né? Querido. Muito, era muito querido. Olha o pessoal chegando. Daniel chegou aí, que é o coordenador do projeto, Café com Fibra Ótica. A gente Vou dar trabalho aí nessa edição. Não, vai ter trabalho pra caramba. Mas vai ser bacana. A gente tá conversando com Catiusca, percussionista, é de Cajazeiras, mas mora em João Pessoa, graduada em música, mestra em música e agora doutoranda também em música. E é uma figura presente na cena musical em João Pessoa, coordenando alguns grupos de percussão, criando grupos, participando como instrumentista, participando como é que se diz, Catiusca? É regente, é o quê? Coordenadora? Eu chamo facilitadora, né? Eu facilito o processo musical com o pessoal, mas em alguns momentos como regente, né? Quando era no processo das calungas, eu atuava mais nessa questão de reger, né? De ajudar a reger, porque são muitas naipes de percussão para articular e realmente precisa de uma regência, né? Para todo mundo tocar no tempo certo. Catiusca, você falou uma coisa interessante a semana passada e eu anotei aqui e estava mais para frente essa pergunta, mas eu vou já fazer agora. Você me disse que porque você começou estudando com homens, né? Professores e tal, mas que em determinado momento você teve aulas com mulheres e você falou que ter aula com mulheres percussionistas para você que é mulher foi mais interessante do que aprender com mulher aprender com mulher. Como é isso aí? Eu não digo interessante, mas assim, porque são formas diferentes de ensinar. A mulher, eu acho que, por exemplo, quando você está com cólica, está com algumas dores normais, com TPM, essas coisas, quando você conversa isso com outra mulher, ela entende porque ela sente isso também, tá entendendo? É diferente. Hoje em dia que os homens já conversam mais, as mulheres conversam mais com os homens sobre essa questão do TPM, a questão de o uso de força, né? Que às vezes percussão não é só força, percussão é muito jeito. Toda a vida eu sempre toquei muito leve, eu toco muito leve, minha pegada, como se chama, né? É muito leve, e os professores, não, tem que tocar mais forte, tem que botar mais força, tem que fazer calo na mão, e eu não queria fazer calo na minha mão. Tá entendendo? São perspectivas diferentes, eu diria. Massa. Agora me diz uma coisa, Catiusca, como é ser percussionista na Paraíba? Na Paraíba. Então, porque a gente conhece, a gente que vive a cena, a gente é da cena musical e tal, e a gente sabe da grandiosidade que é a produção artística musical na Paraíba, né? A quantidade de músicos, instrumentistas. Eu digo que tem artista por metro quadrado. Muito, muito. Mas aí a gente é como se a gente não vê o lugar, entre aspas, andar como a gente vê o Pernambuco, vê a Bahia, vê outros estados. E a gente com essa efervescência, com essa quantidade de compositores maravilhosos,
e músicos maravilhosos. A Paraíba tem grupos de música instrumental assim, que não deixa a desejar em lugar nenhum no mundo, né? E aí a pergunta que eu fiz para tu, como é assim ser mulher percussionista nesse estado? Então, é uma questão de resistência, né, de luta, de estar sempre se afirmando. Eu acho que a primeira fase pelo menos da minha trajetória foi sempre estar me afirmando, mostrar que realmente eu tinha condições de tocar, eu poderia tocar, não por ser mulher, mas eu poderia tocar, ser percussionista, tinha condições. A primeira questão é essa, você tentar provar que você pode, e depois que você consegue provar, né, vai fazendo trabalhos, vai insistindo, persistindo, tendo muitos desenganos pelos caminhos, né, levando algumas pedradas, tropeçando. Mas, assim, quando você faz um trabalho mesmo que você acredita nele, eu acho que o importante é você acreditar, você consegue se sobressair a esses encalços, né, que você vai passando pela vida. A questão da percussão, ela é uma questão também meio que histórica, assim. Por ela ter muito essa característica negra, né, da negritude, do preto dentro da rítmica, então toda a vida se teve preconceito com a percussão. Não é só o fato de ser mulher tocando percussão, é com a percussão em geral. Até mesmo nas orquestras, no conservatório musical, os músicos, alguns músicos, né, não digo todos, porque não são todos, graças a Deus, eles colocam a percussão como um segundo plano. Não, esse pessoal aí só sabe bater, tocar, balançar seu pandeiro, deixa aí, eles completam. E não é, né? O ritmo, ela tem uma importância muito grande lá dentro da música. É o coração, eu chamo, se a gente for comparar com o corpo humano, o ritmo, ele é o coração, é ele quem dá o andamento, é ele quem dá toda a pulsação, joga o sangue para todo a música, né? Então, Cozinha, né? é uma questão histórica. É a cozinha, é a cozinha. É uma questão meio que histórica, né? Por causa dessa influência africana. Então, principalmente aqui no Brasil, né? Durante muito tempo, se foi proibido tocar música negra, né? Música preta. E depois era proibido você vir tambor para o Brasil, era proibido comprar tambor. Então, se teve todo preconceito. É como tocador de violão também, historicamente, né? Era o pior ser humano que existia, o pior artista era o tocador de violão. Mas hoje em dia eu acho que se desconstruiu, né? Se existe mais uma valorização a partir dos movimentos nacionalistas. Houve-se uma valorização desses movimentos ditos folclóricos, né? Os grupos de cultura popular, e a gente vem resistindo. E eu acho que hoje em dia as pessoas valorizam. Em Pernambuco, essa valorização veio primeiro, né? E aqui na Paraíba, a gente está nessa luta, né? Existem já muitos grupos de percussão, existe também um grupo de estudos muito interessante, que eu quero até mandar um beijo, que é o pessoal do Acauã, que é um grupo de pesquisa, só que a pesquisa deles não é acadêmica. A pesquisa dele é em loco, é em campo, é dentro daquelas comunidades, tentando resgatar os valores musicais e culturais desse pessoal, né? Então, assim, a gente vive um momento de valorizar essa cultura percussiva, né, que é a cultura popular. Em grande parte, ela é de tradição oral e percussiva. Então, a gente vem nesse movimento, resgatando esses ritmos. Eu mesmo, quando eu cheguei em João Pessoa, assim, eu escutava maracatu nos álbuns de Alceu Valença, mas não sabia que aquilo era maracatu. Não, eu queria para você, só um parênteses aí, Catiusca, porque eu ia justamente fazer uma colocação nesse sentido, aí é o seguinte, porque assim como você, eu sou de Cajazeiras e eu vim, meu primeiro grupo, meu primeiro trabalho com música, o meu trabalho com música começa pelo rock and roll, né? Uhum. E ainda é um grupo que ainda existe, a gente falou há pouco, a Conspiração Apocalipse, um grupo de rock and roll pesadão, existe há 30 anos, 2 discos e tal, e tal, e tal. E aí, nesse meio do caminho, apareceu o Tocaia, né? Eu, Erivan, Mário, Fabiana, a gente criou o Tocaia aqui em Cajazeiras. E com esse grupo, né, eu tive a oportunidade de
de ir conhecendo a diversidade rítmica, a diversidade rítmica nordestina. E a gente está no Nordeste, mas não conhece o que é, não sabe o que é. A gente até escuta, né? Mas a gente não sabia o que era. E a partir desse grupo eu tive a oportunidade de conhecer e saber o que é um maracatu, saber o que é um boi, saber o que é um coco, uma ciranda, caboclinho, essas coisas. E aí eu ia te perguntar justamente isso. Porque você saiu de Cajazeiras também, assim como eu, e teve esse primeiro contato com esse tipo de música, com esses ritmos. E como é que foi para você? Então, o primeiro contato foi com o Círculo de Tambores, né? Como as pessoas já disseram aí, você, Renan e Braga, foi lá que eu conheci esses ritmos, que era maracatu, ciranda, coco. Coco eu nunca tinha ouvido falar em coco na minha vida, tá entendendo? No máximo, aquela embolada, né? A embolada que aqui na região ainda é comum, os repentistas tocam pandeiro, não só viola. Mas foi aí que eu comecei e me apaixonei, assim, por esse universo e comecei a pesquisar, né? Foi através de pesquisas mesmo, procurando, saber mais. Aí tive contato com a cultura pernambucana também, e com os pernambucanos, eu conheci mais sobre o maracatu, que é o pessoal do Maracaíba, que veio para cá, Luciano. Então, eu fui entrando nesse universo, assim, esse universo se abriu mais para mim, João Pessoa. E dentro de uma pessoa, esse universo abriu também com a semente plantada pelo Círculo de Tambores, né? Foi a partir daí, primeiro tinha um grupo, eu esqueci agora, Quebra-Quilos, eu acho, Quebra-Quilos, né? Antes do Círculo de Tambores, que já começou essa movimentação, né, em João Pessoa. Aquele E depois Maracaíba foi depois ou foi antes? Não, foi depois. Primeiro foi o Quebra-Quilos, eu não consegui acompanhar, mas conheci membros do Quebra-Quilo que me descreveram como era o movimento. Aí depois veio o Círculo Tambores, e do Círculo Tambores se espalhou vários outros grupos de percussão, né? Grupos assim de percussão. É interessante, Então, foi aí. Como o Renan colocou, esses desdobramentos, né, que aconteceram a partir do Círculo de Tambores e a importância desse projeto, e que, de certa forma, a nossa banda voou, né, que é um grupo de pífano, ele disse, de certa forma, isso também tal, e eu queria ressaltar uma história assim com a banda voou, porque aqui vinculado à universidade, eu comecei a desenvolver um trabalho com as bandas de pífano, as bandas cabaçais do sertão aqui da Paraíba, que eu de Cajazeiras e não do sertão e não conhecia uma banda de pífano, né? E foi quando Erivan chegou e nós criamos o Tocar e ele me mostrou um compactozinho da banda Os Anos 7, lá do Crato. E aí a gente ficou sabendo, através de outro amigo, que tinha uma banda de pífano aqui na zona rural de Cajazeiras. E a gente foi conhecer. Cara, bicho, eu me apaixonei assim de cara. Primeiro contato, eu me apaixonei. Eu fiquei, meu Deus, eu não posso ficar com isso só para mim. Eu tenho que mostrar isso para as pessoas. E naquele momento a banda estava parada, porque só tinha um pifeiro, o outro já não conseguia mais tocar. E eu, sabe, criei um evento aqui na universidade, no campus, para que eles viessem e para, de repente, incentivar para que eles reorganizassem o grupo. Isso aconteceu. Um saiu da percussão, foi para o pífano, o outro veio para a percussão e tal, e esse grupo voltou a tocar. Até hoje eles estão aí. Foi meu objeto de pesquisa no mestrado. A partir desse grupo, eu percorri todo o sertão e mapeei todas as bandas de pífano. E eu fiquei numa trabalho, né? E aí criou um vínculo muito forte entre mim e os pifeiros e tal. E eu dei de presente para Renato, lá do Gota Sonora, um pífano. E ele aprendeu a tocar esse instrumento, ele se apaixonou por esse instrumento, e a gente começou a tocar na feira da universidade, em outros lugares, nas praças, né?
e foi contagiando, que era o nosso grande querer, levar esse instrumento para João Pessoa, para as pessoas conhecerem, porque eu via todo o movimento dos músicos em João Pessoa, com o Maracatu do Pernambuco, e hoje a gente está vendo isso em uma quantidade considerável de instrumentistas tocando e outros interessados em aprender o pífano, né? E aí eu estou dizendo tudo isso para falar da importância da criação de projetos que vai contaminando as pessoas e criando desdobramento. Aí daqui a pouco eu tenho certeza que lá em João Pessoa vão aparecer outros grupos de pífano, né? De bandas cabaçais. Como eu acho que a ideia... Uhum. Eu acho que a ideia é meio que essa, de plantar sementes, de estar resgatando esse pessoal e colocar eles em evidência, mas que também as pessoas peguem um pouco, bebam, né? Não pegar, né, no sentido de reter, mas bebam dessa fonte e comecem a montar grupos. Quando eu monto meus projetos, entro nos projetos, eu tenho muito essa coisa de que de um projeto, se ele se transforma em vários outros, que as pessoas... A minha ideia com as calungas era muito essa, que as pessoas entrem, façam as oficinas e criem grupos e mais grupos, porque amplifica o movimento, né? A ideia é eu acho que isso tem acontecido. Quanto mais pessoas conhecerem, né, a cultura popular, a música da cultura popular, né? Isso vai ser muito melhor, porque a gente, hoje em dia, já tem um material que a gente já pode levar para as escolas. No meu tempo, eu não tinha acesso a esse material, eu não tinha aula de música na escola. Eu gostava de música, mas eu não tinha aula. Hoje em dia, a gente já tenta entrar mais nesse espaço escolar também, sabe? Que é bem importante. Eu acho que é aí que a gente vai conseguir mudar essa realidade, fazer com que as pessoas valorizem mais a percussão, valorizem os ritmos da cultura popular. O intuito é esse, sabe? E de repente, isso também cria possibilidades para que os mestres possam aparecer também. Né? Porque a partir da demanda de pessoas interessadas, e querendo conhecer e ouvir e tal, então, consequentemente, em algum momento vão surgir os espaços, né, os momentos para que os mestres também possam estar mostrar presentes, seus trabalhos, né? Eu tive a oportunidade de levar alguns grupos já para João Pessoa, já viajei para São Paulo, para Recife. No Ceará tem um projeto bacana do Pifarado Urbana. No Pernambuco tem Amaro, da revista 21, que tem um trabalho interessantíssimo com os pifeiros do Pernambuco. E isso... Eu achei arretado o bloco que vocês organizaram esse ano, que já movimentou, né, já criou. Ano que vem, se Deus quiser ter de novo, você já vai ver mais pessoas que querem participar, conhecer. Isso é um movimento bem legal. Exatamente, porque aí ampliou, porque tem esses grupos de percussão em João Pessoa, né, o Tambores da Lua, tem os das meninas, como as é que se chama? O Maracastelo. Maracastelo, o Baco Mulher. Então, tem vários grupos. Aí, quando chega a história dos pífanos, os pífanos chegam com percussão também. E com outros ritmos que não estavam sendo utilizados nesses grupos que já existem. Isso amplia, né? Porque tem muitos percussionistas. Os percussionistas estão chegando também, né? Aí o terno de zabumba, a banda cabaçal, as zabumbadas, né? Isso a gente tem muito material sobre. Eu não sei se tu ficou sabendo que a semana passada a Jovem Pan, eles têm aquele programa de rádio e tem um momento que é de piada, de tirar onda com a cara do povo, sem medir consequências e tal. E houve um episódio aqui, político, né? E eles transformaram numa baixaria e disseram que a entrevista da pessoa foi na Rádio Piranhas, que é a Rádio Alto Piranhas.
que existe esse nome por conta do rio Piranhas. Aí os caras, a rádio chama-se Piranha, aí já deram risada, porque era uma história que envolvia mulher, né? Ah, porque tem uma cidade vizinha que é São José de Piranhas. E a banda de música de São José de Piranhas é Banda Cabaçal. Aí tiraram a maior onda com a Banda Cabaçal. Aí botaram, né, botaram lá uma música. Porra, mas é interessante. Quer dizer, os caras totalmente sem conhecer a cultura na A sua história, né? dimensão, a história, porque as bandas cabaçais são reconhecidas como os primeiros grupos de música instrumental do Brasil, né? E, É, e eu fiquei assim, sabendo, vi a nota, né, que o pessoal colocou, os vereadores. É triste, né? São pessoas que não procuram saber, já fizeram isso com a Cisão também, né? Ridicularizaram, não a Jovem Pan, mas outro rapaz aí. Mas, enfim, não dá audiência a essas pessoas, eu acho, né? Fazer com que elas se retratem e respeitem, né? A cultura popular, os saberes populares. Daniel tá lembrando aí que aqui em Cajazeiras ele coordena esse movimento aí dos tambores, né? Porque ele criou aqui um grupo de coco e ele é compositor, né? Ele vem de Pernambuco, ele tem uma linha de composição assim bem diferente, umas letras bem bacanas, coisas assim da memória afetiva dele, do cotidiano, outros tirando onda com a tecnologia e tal, mas um trabalho bem bacana mesmo. E esse trabalho com estudantes do IF, que também são pessoas que não conheciam esses ritmos, né? Não conhecia essa cena, e tem sido bacana. É tanto que nós já tentamos, inclusive, trazer você para Cajazeiras para ministrar uma oficina de pandeiro, né? Mas Pandeiro vamos também. marcar, passa esse tempo aí, marcar. Eu quero muito conhecer o grupo, também estou disponível para a gente fazer uma grande vivência, né, de música, de oficina de pandeiro e até dos outros ritmos, não ser só o pandeiro também, mas fazer um pouquinho de coco. É interessante essa história com os tambores também, saca, Catiusca? Porque a gente fica, assim, eu não sei tocar. Eu toco ali um coco, um negócio, mas eu sei que aquilo que eu estou fazendo é do meu jeito, não é. Mas seria muito interessante essa vivência, não só com o pandeiro, mas com os outros instrumentos mesmo. A gente vai organizar isso aí. Daniel está ali ouvindo aí, eu já imagino que ele já começou a coçar os dedos aí para a gente realizar essa parada. Pronto, vamos esperar essa vacina sair, aí a gente prepara, organiza. Para mim, eu fico feliz de saber que tem movimentos assim em Cajazeiras, porque quando eu saí daqui, não se existia, foi uma fase bem complicada culturalmente para Cajazeiras, que ela estava bem adormecida, e é uma cidade que sempre foi muito rica culturalmente, né? A gente sempre teve personagens, principalmente atores, né? Aqui Sim. representantes da cidade, então sempre o teatro, né? O teatro também sempre com muitas peças produzidas pelas escolas, tudo. Só que depois a Atores e gente viveu um atrizes, tempo né? de isso, atores, que dizer de um modo geral. Mas assim, e depois isso sumiu, né? Sumiu, o teatro ficou fechado por muitos anos e a produção cultural ficou bem adormecida. E ver que esses movimentos estão voltando, para mim eu fico bem satisfeita e estou aí para contribuir também, para ajudar no que eu puder nesse movimento da percussão, criar um grupo de percussão aqui, né? Eu acho uma ideia fenomenal. Na verdade, já tem um grupo, né? Na verdade, só transmitir um pouco da minha experiência. Tem umas meninas aqui que já tocando pandeiro, essas meninas também ficaram interessadas, mas estudantes, e a gente tentou articular, porque tinha que levantar os recursos para bancar a sua vinda e tal, essas coisas, e terminou não rolando. E eu deixei muito assim, na mão deles, né? Deixa eles se virarem. Mas aí eu já aproveito que Daniel está com a gente aqui e ele já está dizendo aí que vamos esperar o mundo voltar a girar direitinho, que a gente organiza essa vivência
porque mais do que ninguém ele tem interesse nisso, né? Eu também de conhecer o grupo, de ver como é que vocês estão articulando, estão resistindo. A gente faz uma coisa institucionalmente, assim, porque eu acho que dá para rolar. Se articula com o Jorge Glauber, que é é da Pró-Reitoria de Extensão do IF, e é um cara que plantou essa semente aqui, né? Esse grupo já é um desdobramento desse trabalho de Jorge Glauber, e a gente vê como é que a gente articula, né? Estamos em casa. Estamos em casa. Mas eu queria ver contigo o seguinte, você fez a graduação e você fez mestrado já, e agora está no doutorado. Graduação, eu não sei se quando você terminou, se tinha que produzir um trabalho, um TCC, uma pesquisa, e aí o mestrado resulta numa pesquisa, e o doutorado, claro, a gente tem que ter um projeto de pesquisa. E qual é a relação que existe desses teus 3 projetos, ou cada um é diferente um do outro? Não, eles são interligados. Eu comecei no TCC, eu já trouxe o pandeiro, né? O pandeiro brasileiro. Comecei minhas primeiras pesquisas sobre a história desse instrumento, até chegar à história de alguns instrumentistas e até chegar em Marcos Suzano, né? Então, no TCC, falei um pouco sobre essa questão do pandeiro. E me incomodava um pouco ser o pandeiro um instrumento tão conhecido nacionalmente e dentro da academia ele não se falar dele em nenhum momento. Então, essas inquietações me levaram a trazer o pandeiro para a academia. Digo, vamos. E sempre foi meu grande companheiro, assim, foi um instrumento que eu sempre tive muita afinidade. Aprendi a tocar vendo os outros pandeiristas, já na capoeira, né? Comecei a tocar na capoeira e depois à medida que eu fui desenvolvendo como percussionista, fui desenvolvendo junto com o pandeiro. Aí no mestrado, eu aprofundei mais a técnica e a performance de Marcos Suzano, as inovações que ele trouxe para a performance com esse pandeiro, né? Que ele trouxe tanto inovações tecnológicas, que é uma coisinha muito simples, que hoje todo mundo usa, mas antes dele ninguém usava, que era microfonar o pandeiro, deixar o microfone preso no pandeiro. Isso foi uma das inovações tecnológicas, porque com isso ele conseguiu uma maior estabilidade do pandeiro com ele microfonado, né? E outra é na questão como é que eu digo? Da manulação, da digitação, que ele começava as levadas. Geralmente, quando a gente aprende a tocar pandeiro, e eu ensino dessa forma também, a gente usa muito o polegar, começa sempre pelo polegar. E ele não, ele começou a tocar sempre com a ponta do dedo. Então, isso abriu várias possibilidades para ele. Então, foi aí que ele se tornou conhecido, né? Porque pandeiro para ele não era só tocar samba. Então, ele ampliou esse leque na performance dele. E quando eu fui para o doutorado, eu já estava convivendo muito com os grupos de cultura popular e conheci a festa do coco, a história do coco. Já não tem muito a ver com pandeiro, mas assim, eu acabei entrando nessa questão da cultura popular, né? E fui ver o que era aquela festa, me encantei e comecei a estudar o fenômeno, a música, né? Porque eu via que tinha muito trabalho que falava muito sobre a dança do coco, como era dançado o coco, né? Muito ligado à dança. Eu disse, não, então a gente tem que fazer um estudo sobre a música do coco também, né? E comecei a estudar a música desse coco. Aí, esse lance de estudar a música é uma coisa assim, somente verificar a questão da música, musical ou a simbologia que tem essa música para esse povo, para a comunidade, para a festa? Não, então, ela é mais ampla mesmo. Essa simbologia são os significados da música dentro da festa, porque, assim, a etnomusicologia, ela é a ciência que ela relaciona a música com a cultura, né? A música com uma pessoa que faz a música, ou que consome a música, então ela é sempre ligada ao homem, porque o ser humano, quem faz música é o ser humano. Então, ela sempre tem essa relação, ela não pega só o fenômeno sonoro e analisa, ela sempre analisa um junto do outro, um depende do outro, o outro depende
deles, assim, e os dois são juntos. Massa. Catiusca, como é que chegou? Manda um abraço aí para Theo aí, tá falando com a gente aí, Cátia e Naldinho. Eita, Matheus, Eva, Braga, todo mundo aí. Um abraço para meus amigos queridos. E a satisfação desse povo tá vendo você, vê se você viu aí. Rapaz, grandes amigos, né? Isso que é uma coisa boa, que eu pude fazer muitos amigos. Essa carreira como musicista, né, me trouxe pessoas excelentes, grandes amigos, que até hoje acompanham o meu trabalho, tocam comigo. O Matheus é um grande baixista, né, professor, tá lá em cinema, mas é um grande músico, compositor, né? Abração aí pra ele. Baixo, né? Ele foi pro cinema, mas Mas, Catiusca, como é que chegou? Eu quero dizer para tu como é que Marcos Suzano chegou na minha vida, né? Mas como é que ele chegou na tua? Por quê? Disco? Tu viu um show? O que foi? Rapaz, eu estava em casa assistindo um programa da TVE Brasil, da TV Educativa, e vi ele tocando e ele justamente falando dessa forma diferente de tocar o pandeiro, e aquilo ficou na minha cabeça, né? Eu sempre fui muito curiosa, né? Acho que é coisa já do pesquisador, fui procurar um pouco sobre a vida dele, a história, tudo, pronto, foi, né? Achei interessante. Aí teve o Mimo, em Recife, né? Que é a Mostra Internacional de Música de Olinda, e eu vi que ele ia participar, ia fazer uma oficina de pandeiro. Eu digo, olha, eu vou participar. Aí foi uma comitiva aqui de João Pessoa, eu, Enia, Tiago, outras pessoas, né? Todo mundo a gente foi assistir essa oficina. E na oficina eu falei, eu estava perto de concluir meu curso. Aí eu digo, eu posso usar você no meu tema e tal. E ele, muito solícito, ele é uma pessoa muito aberta, assim, muito gente boa. Ele disse, não, pode ficar à vontade, tal. Me deu o contato dele no e-mail. Pronto, aí eu comecei a fazer minhas pesquisas. Foi mais histórica essa primeira parte do TCC, né, sobre a origem do pandeiro, essas coisas todas, e até chegar nele, na performance. E depois, quando eu apresentei o trabalho, as pessoas disseram, a banca, né, disse que tinha potencial para eu fazer para o mestrado, que eu escrevesse aquele trabalho para um projeto de mestrado. E foi o que eu fiz, aí entrei em contato de novo, Marcos Suzano, posso fazer o mestrado com você e tal, sobre o tema é você? Ele disse, não, com certeza. Aí eu fui para lá, fui para lá, para o Rio de Janeiro, fiquei um mês acompanhando ele nos shows, fui na casa dele, fui nas aulas deles e surgiu assim, né, essa amizade. Ele é uma pessoa muito aberta, né, muito gente boa, gosto muito de conversar, falar. Com ele, né? Aproveitou a pesquisa para fazer a oficina dele. Também. Mas assim, eu uso, foi até um tempo que eu tive que aprender realmente a técnica dele para poder falar, né? Eu digo, não, então para eu falar dele, eu tenho que aprender. Marcos Suzano eu conheci assim. Eu fui com meu irmão lá para a feirinha de Tambaú, ali naquelas proximidades ali, tinha uns barzinhos, né? E ele sempre gostou de ir para barzinho que tivesse som ao vivo. E aí eu estava em João Pessoa e ele disse, vamos ali comigo para a gente tomar uma cerveja e bater um papo ali no barzinho, tem um som ao vivo e tal. Aí ali na feirinha, quando você dobra ali, tinha logo um barzinho na esquina. E aí quando a gente vai chegando, assim, aí tinha um galegão na calçada com violão, um microfone assim, e um galegão cabeludo com a perna em cima de uma cadeira, porque não tinha a riata aqui, né, do violão, e um cara no pandeiro ali, ao lado dele, um negócio louco, um violão louco, um pandeiro invocado demais. Rapaz, que negócio arretado da porra. Aí parei. Né? Aí eu parei. E eu ainda não tinha tocaia, não tinha porra nenhuma. Aí eu disse, rapaz, negócio bacana, parei, meu irmão, não fui mais com meu irmão, ele foi e eu fiquei ali vendo. Aí era Lenine e Marcos Suzano, divulgando o olho de peixe, né? Rapaz, então, foi das análises que eu fiz, foi desse álbum, porque foi aí, é um marco até na música popular brasileira, assim, de questão de como apresentar
de mudar aquela coisa da música brasileira, assim, de questão da batida do violão, né? Uma batida mais percussiva e um pandeiro acompanhando, que não era um pandeiro de samba, né? Que o pessoal estava acostumado, era um pandeiro que tocava um 6x8, que tocava um rock and roll, sabe? E era bem essa mistura. Mas é Bem interessante diferente que eles como fizeram. ele conseguiu influenciar muita gente, né? E aí, quando ele fez um disco, né, Marcos Suzano, né? Fez um CD, né? Ele tem, eu acho que três CDs, que é só, Então, é mais é, instrumental, aí ele no pandeiro. o primeiro disco dele, aí a gente teve acesso, aí já tinha o Tocaia e tal. E Fabiano, eu lembro que em João Pessoa a referência era Paulinho, meu Deus, Paulinho o quê, meu Deus? De Tarso, que é um, né? Que é Uhum. um compositor tal, e tocava, gostava muito de tocar também com o pandeiro. E ele já fazia, estudando aquela levada de Marcos Suzano, aquele negócio todo. Aí Fabiano, aqui em Cajazeiras, teve acesso a esse primeiro CD de Marcos Suzano. Aí, meu amigo, pegou essa batida, era um negócio invocado. Aí Erivan puxou para dentro do Tocaia, tá entendendo? Uhum. E aí foi assim que eu conheci o trabalho de Suzano. E realmente é bacana, é diferente e influenciou gente pra caramba. E eu acho que Não, é. qualquer instrumento dá essa possibilidade de você estudar e levar para outro lugar, né? Do que ele é só Isso. para ser. É uma questão também de imprimir sua personalidade, assim, pandeiro, por exemplo, eu digo que cada pandeirista tem seu jeito de tocar. Quando eu dou minhas oficinas, eu digo, ó, eu ensino alguns caminhos para você seguir, mas cada um acaba tocando do seu jeito, né? Acaba encontrando seu jeito de tocar, de mostrar, de se pôr na música, né? De se colocar na música. Isso é bem interessante, e o pandeiro, eu vejo muito isso nos pandeiristas, principalmente por não ter, assim, escolas de pandeiro, né? Geralmente quem aprende pandeiro, hoje em dia tem alguns professores, tem mais professores de pandeiro. Na internet você tem acesso a muitos vídeos, né? O pessoal ensinando a tocar pandeiro, mas, assim, é um instrumento que geralmente as pessoas aprendem vendo as outras tocarem, não existem escolas determinadas de pandeiro. Né? Eu acho que tinha uma no Rio de Janeiro, que era esqueci agora, o grande pandeirista, rapaz, da época de ouro. Ai, meu Deus, esqueci o nome dele. Ele tinha uma escola, que é uma escola de choro, né? Na verdade, lá você aprendia a tocar choro no pandeiro. É isso que eu ia te dizer, porque em Brasília também tem uma escola de chorinho, né? De choro. Eu vi, fiquei encantado vendo aquela quantidade de jovens ali estudando o sete cordas, o violão, o cavaquinho e tal, e pandeiro, tudo ali em torno do chorinho, né? Do chorinho. Que é uma escola mais antiga, eu diria, se a gente for colocar em escolas assim de movimentos com pandeiro, o choro ele é uma das mais antigas. Tem até alguns chorões mais antigos, tradicionais, se chamam os regionais, que existe a forma exata de você tocar o pandeiro, questão de postura, que é diferente, que eles, né, tem um preconceito com o pagodeiro, o sambista, que diz que é aquele jeito que ele toca com o pandeiro mais em cima, ou com o pandeiro aqui embaixo das pernas, que isso não é para tocar. Que seria uma escola mais tradicional do pandeiro, e o pandeiro de couro, né? Eles têm toda uma série Pois é, de... a leveza do pandeiro, né? O material do que é feito o pandeiro, né? E Uhum. eu fico imaginando, meu Deus, como é que esses sambistas conseguem tocar um samba inteiro com esse negócio, porque é pesado aquele pandeiro, viu? Um pandeiro de 12, de 13 polegadas, eu toco com 10, que é esse aqui, né? Dá para ver aqui. Tamanho legal, mas já tem um pandeiro menorzinho também, né? O de 8. Eu É, não gosto de 8 porque eu tenho a mão um pouco, os dedos largos, grandes, aí ele fica faltando pandeiro para minha mão.
Esse lance assim, em torno do pandeiro também fomentou assim, a questão da loteria, né? Uhum, Porque a gente começou a perceber um bocado de gente por aí, aqui na Paraíba, em Campina Grande, tinha Lanca, né? Que fazia um uhum. pandeiro excepcional, que vinha gente, inclusive do exterior, para comprar esse pandeiro dele. Um pandeiro que é tipicamente para chorinho, mas por influência dessa história de Marcos Suzano também, as pessoas começaram a usar fora do chorinho, né? Pelo Uhum. menos eu vi assim, né? Na verdade, E ampliou, né, esse universo, ele ajudou a ampliar esse universo, mas as pessoas também já usavam em outros ritmos. Assim, na cultura popular, a gente vê que muito era usado pandeiro. Quando você lê os livros de Tinhorão, existem muitos relatos dos viajantes que, quando eles falavam das festas aqui no Brasil, aí sempre comentavam que eram alaúdes, pandeiros, sempre tinha esses instrumentos, sempre presença do transitavam pandeiro. nas músicas. E Braga está aproveitando aí para fazer a propaganda dele aí, que Ah, Braga faz um pandeiro eu quero que ele maravilhoso, faça o meu, ele ainda não fez o meu ainda, rapaz. Já pedi, não, ele disse que um pandeiro bem artesanal, mas com um resultado sonoro maravilhoso, bem maneirinho. Mas ele só fez um e não quis fazer mais. Fica dizendo aí que vai fazer, não, que ele vai já fazer. fez alguns, ele já fez alguns. A cada um que ele faz, ele vai melhorando a técnica dele, né? Vai ajeitando Agora, aqui e tal. Catius, que eu conheci um pandeiro, vinha da universidade para casa e tinha um casal na rodoviária aqui em Cajazeiras. É um pessoal desses jovens que sai de casa para rodar o país e vai para os sinais e tal. E aí eu percebi, eles estavam ali quando eu passei, aí quando eu voltei, eles estavam ainda por ali. Eu digo, aí um doido conhece o outro, né? Aí eu fui lá. Aí eu fui lá, eu digo, e aí? Estou de passagem e tal. Aí, bicho, é porque a gente tá vindo de São Paulo, tá indo para Juazeiro, depois para Fortaleza. O cara era do Juazeiro. E a gente tem um amigo aqui que trabalha na universidade e pediu para a gente passar por aqui, que é o professor Hélio Ázara, né? Aí eu disse, porra, Hélio não tá na cidade, cara. Mas Eita. bora lá para casa? Aí levei eles lá para casa, né? E ela tinha um pandeiro, cara, uma sonoridade maravilhosa. E o pandeiro era a parte que é madeira e couro, era totalmente papel de saco de cimento. Mas, rapaz, Pandeiro interessante. todo feito com saco de cimento. E aí é um cara do Rio de Forma. Janeiro. É um cara do Rio de Janeiro que faz esse pandeiro. E Hoje em dia, já maravilhoso. existem vários luthiers, sabe? Esse tipo de saco de cimento eu ainda não vi, assim, não cheguei a ver, mas já vi de garrafa PET, de vários materiais, assim, de acrílico. Agora me diga uma coisa, eu tenho visto aí a gente tocando aí pelas feiras, aí Marquinhos Movimentos Sociais, aparece com um pandeiro quadrado, e esse pandeiro quadrado, isso é novo ou sempre existiu isso aí, Catius? Então, esse pandeiro quadrado, ele é um antepassado desse pandeiro que a gente usa aqui, que chama adufre. Ele é um pandeiro usado, era em Portugal, né? Ele é um pandeiro que ele não tem esses parafusos, né? Que geralmente tem. A pele dele é colada, mesmo no corpo do pandeiro. E o tradicional mesmo, ele tem duas peles, e entre as peles existem aquele chamado de olho de pombo, mas são, porque eu esqueci o nomezinho que dá, que quando você toca, elas também fazem como se fossem as platinelas, o barulho das platinelas, sabe? Sim. Elas vibram Maracazinho. também entre uma pele e outra. Ela é muito usado para marcar ritmos de dança. Então, esse é a Duff, ele é o pandeiro quadrado, ele é bem antigo mesmo. Ele é o descendente desse que a gente tem aqui, o Um redondo que a gente antepassado usa, desse aí. que eu chamo pandeiro brasileiro. Que ele tem mais origem do pandeiro árabe, que chama de Árabe. daf, né? O daf. Ei, Catiusca, aí a gente tem mais 15 minutos.
E aí eu queria o seguinte, será que dá para tocar um pandeirinho aí? A gente nem lembrou disso, né? Eita, rapaz, não foi conversar comigo mesmo. Se eu É porque tu conversar, tá sem teu pandeiro aí, né? Tu tá sem teu pandeiro de então, cabelo. eu tô com. Tô sem, consegui esse aqui com muito sacrifício. Fiz o homem abrir a loja, que eu digo, rapaz, eu vou precisar para gravar um CD, uns áudios para Maria Sem Vergonha, tudo, para dar umas oficinas, fazer umas coisas. Aí ele pegou e me cedeu esse pandeiro aqui, Mas pode... tu acha que com esse pandeiro aí daria para tu mostrar um pouco assim, alguma coisa assim de Marcos Suzano, assim, da técnica de Marcos Suzano? Mas eu não sei se dá muita diferença, mas porque também não tem ver aqui, mas uma coisa do Marcos Suzano ali, por exemplo, a gente toca aqui um samba, né? A gente valoriza muito esse polegar, né? E já o Marcos Suzano, ele vibra mais o pandeiro, como ele usa mais essa ponta do dedo para tirar esse grave, que seria do polegar, né? Aí, aqui tocando, vai parecer o som grave como se eu estivesse tocando do polegar, mas é com a ponta do dedo. Seria mais ou menos explicando, né? Mas vou tentar, né? Porque ele faz uma batida mais... Queria usar mais esse grave do que esse aqui. Muda o molho, assim, da música, assim, dá mais... Muda porque ele te dá mais possibilidade, porque às vezes quando você usa o polegar, o pandeiro, ele fica parado. Quando você usa mais aqui, você tem mais opções. Você tem 1, 2, 3 opções, né? De articular o pandeiro. Quando você usa o polegar, você trava mais. Você tem que ter mais agilidade para vir para cá. Agora, para a gente estar chegando no final, e aí eu deixei para o final mesmo, a gente falou de Catiusca, maestrina, facilitadora, pesquisadora, e Catiusca nos palcos, nos outros projetos. Você andou viajando pela Europa, e agora você está com, além desses outros projetos maiores, também você tem um grupo como Maria Sem Vergonha. Fala aí desse trabalho teu aí, Catiusca. É um trabalho mais com forró, né? Eu viajei para a Europa 2 vezes. A gente foi para a França com um grupo da orquestra, que é uma orquestra de sanfonas, percussão e flauta. E a gente fez um trabalho bacana, né? Participou 2 vezes de um festival de acordeões, que é um festival que acontece lá há mais de 50 anos. E a gente teve o prazer de participar e foi bem aceito, foi tão bem aceito que a gente foi o primeiro ano e as pessoas quiseram que a gente voltasse no outro ano, né? A gente se articulou de novo, conseguiu e foi. E é um projeto assim que eu atuo, acho que desde o início também, acho que já tem mais de 10 anos que eu atuo na Orquestra Balá e foi na orquestra que eu conheci as meninas do Maria Sem Vergonha. A Nívia, né, que toca a flauta, só que no Maria Sem Vergonha ela canta e toca triângulo, a gente ainda está fazendo os arranjos com flauta. E a Carol, né, que era de Natal, e desde 2018, eu acho, está morando aqui. E a gente se juntou, vamos formar um grupo de forró, de mulheres, vamos, e deu certo. E tá aí, a gente está no processo de gravar nosso EP, né, infelizmente esse ano. A gente ia participar de alguns festivais e foi impossível a participação, mas a gente está investindo nessa questão do trabalho autoral, né? Pegando alguns compositores amigos, deram algumas músicas para a gente e a gente também está desenvolvendo nossas músicas. A gente está nesse processo de trabalhar. E o Paulo... Oi? Eu vou mandar uns 3 shots aí para tu. Manda, rapaz. Quem sabe você também, Braga também tem uns shotzinhos. Eu disse, o Braga manda um shot pra gente gravar aí. Não, Braga tem coisas maravilhosas, cara. Uma criatividade, ele brinca com as palavras e tal, com o ritmo. E eu fico dizendo para ele, pô, vamos registrar isso aí, cara, vamos registrar isso aí. Com certeza, com certeza. Ele fica teimando, diz que vai, mas ele diz, não, deixa
Ele quer ir só com o grupo, né? Quando eu for para Cajazeiras para a oficina, ele vai como meu assistente. E eu disse, aqui, é porque a gente tem a facilidade de gravar aqui em Cajazeiras também, tá ligado? Uhum. Pronto, a gente já faz uma coisa só, grava, faz as oficinas e comemora depois. E comemora depois, né? Do nosso jeito, né, Catrius? Longe dos refletores. Olha ele aí, bora. Alexandre também está convidado. Alexandre, sim, Michel teve por aí também acompanhando a gente, né? Massa, maravilhoso. Sim, você falando do palco, para mim, a relação do palco é uma das melhores para mim da música. Assim, a magia do palco é indescritível. Quando eu estou ali em cima, sei lá, é mágico, assim, para mim, de todas as formas que eu atuo na música, né? Porque o músico, ele tem isso. Ele é resistência, ele tem que atuar de várias formas. E eu digo, deixar um recadinho. Gosto de falar. Deixar um recadinho para quem quer ser músico, percussionista, que assim, que tem que se esforçar, você não adianta só você saber a performance no instrumento, né? Você tem que saber um pouquinho sobre como ensinar, como aprender, como conviver com outras pessoas, você tem que saber um pouquinho sobre gerenciamento de carreira. Então, para você ser um músico hoje, não adianta só realmente tocar. Tocar é muito importante, mas você tem que demandar várias outras instâncias para você, se você quiser realmente se profissionalizar com isso. Tem uma influência grande no resultado final do seu trabalho, né? Sim. Por exemplo, o trabalho que a gente faz com Maria Sem Vergonha, a gente tem, assim, a alegria das três serem profissionais de música. A gente só vive e ganha dinheiro se for com algo relacionado à música. Então, a gente tem uma visão muito profissional da coisa, assim. Não é só vou fazer e aceitar tudo, porque as pessoas tentam desvalorizar o trabalho. Eu falo economicamente mesmo, assim, de chamar você para em troca de bebida, de comida, e não a gente está realizando o trabalho, então a gente valoriza esse trabalho, assim, são anos, são mais de 10 anos que eu estudo, que eu insisto para fazer isso, então isso é um investimento de uma vida toda, para você trocar só por bebida, não existe, né? Então, o que eu peço é muito isso, que quem ingressar, e mesmo que você não seja um profissional que ganha dinheiro, mas que você valorize, porque isso você ajuda a valorizar os outros artistas, né, que trabalham com isso. Então, Catiusca, olha, maravilhoso esse nosso papo. Você já sabe que para fazer live tem que usar o celular da sua mãe. É isso aí. Não, então, por conta dessa história de live, eu comprei outro celular, cara. Tá? Mas agora pode ter que comprar, né? Não, então, tem outro aparelho, tá funcionando, não sei o que lá, e meu filho aqui, não, velho, não tem condição de você fazer uma. Aí veio a live da banda Voou, e eu que ia ser o mediador, aí eu comprei um aparelho novo para isso. Entendeu? Mas, Catiusca, muito obrigado, minha querida. O projeto Café com Fibra Ótica agradece. Esse é um projeto que foi criado para bater papo com artistas e para, de certa forma, também poder divulgar o trabalho dos artistas e a gente encontrar os amigos, reencontrar, conhecer novas pessoas através do projeto, tá certo? E quando o Daniel ligou para mim, que falou do projeto, eu digo, eu quero... Convida aí uns amigos aí, seus, aí eu já fui, tá? Catiusca. Então, eu gostaria de agradecer o convite, é muito bonito, né, essa movimentação cultural que você está fazendo, e está mostrando os artistas um pouco do trabalho. Eu gostaria só de realmente agradecer a paciência das pessoas, que finalmente deu certo nossa live, né?
E dizer só um recadinho que é para as pessoas que puderem ficar em casa, fiquem em casa, que o momento, apesar de ter as aberturas dos comércios e tudo, mas o corona ainda está por aí, né, gente? Então, quem puder realmente ficar em casa, fique. E vamos cuidar dos nossos, né? E cuidar para que esse período acabe logo, né? Então, Catiusca, um beijo para tu, um beijo para todo mundo. Eu estou preocupado aqui com o tempo para poder salvar a live. Quem não Vai, viu, tá quem certo. não viu vai rolar depois e vai ficar aí. Vê se Pronto, faz pois um contato abraço para contigo nos todo mundo. bastidores. Beijo para tu. Cheiro, gente. Tchau.